Hoje o foco dos noticiários na mídia é o Supremo Tribunal Federal. Eventos importantes estão acontecendo, um deles, o julgamento das pessoas que são acusadas pelos atos do dia 8 de janeiro. O Zanin, ele já deu o voto, então nós já temos 3 votos, nós vamos discutir sobre esses votos. Também uma cena inusitada chamou a atenção. Uma briga, uma discussão entre o ministro André Mendonça, que era indicado pelo Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes. O motivo da briga? Flávio Dino. O André Mendonça questionou por que o Flávio Dino não está tendo o mesmo tratamento e por que a responsabilidade dele não está sendo apurada. Apagou imagens, enfim, muita coisa foi criticada ali pelo André Mendonça. O Alexandre de Moraes não gostou e saiu em defesa do ministro da Justiça. Fez uma ávida defesa a ponto de brigar com o seu par na Suprema Corte. E eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui. Então sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é entender um pouquinho o que está acontecendo na política e no judiciário, que hoje são quase a mesma coisa. Bora começar com a briga, né? A matéria foi publicada pelo Antagonista e mostra um trecho da briga entre o ministro Alexandre de Moraes defendendo o Flávio Dino e o André Mendonça, que teceu críticas sobre o ministro da Justiça. Dá uma olhada nisso aqui. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o Distrito Federal em relação aos prédios federais, mas não em relação à Praça dos Três Poderes, em relação às edificações federais. Pode, deve, com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro o ministro da Justiça, Vossa Excelência está dizendo isso, um absurdo. Vossa Excelência está dizendo 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria, o Brasil quer ver esses vídeos do ministro. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado, e jogou o celular dele no lixo, eu não sou advogado, preso, e agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Olha, vamos ser diretos ao ponto aqui. Todos os ministros têm o dever e a obrigação de respeitar a convicção dos demais. Isso aí que a gente viu é uma cena deplorável que não representa de forma alguma a maior corte desse país. Afinal, o ministro André Mendonça, ele é tão ministro, foi colocado lá da mesma forma que o ministro Alexandre de Moraes. E a convicção do ministro André Mendonça é defendida inclusive por muitos juristas. Eis que houve um desrespeito latente por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação ao André Mendonça. Isso é visível aqui nessa situação. Ou seja, todos os ministros devem ter um respeito mútuo. E as convicções do André Mendonça não são menores nem maiores do que as do ministro Alexandre de Moraes. É na votação que se decide. Então, tomar a corte e dizer o que alguém pode ou não pode falar lá dentro, sinceramente, é algo deplorável. Agora, a gente vai partir para outros pontos. A visão do André Mendonça está totalmente correta. Em relação aos prédios públicos, não é só uma faculdade, uma possibilidade do ministro da Justiça ter que atuar. Senhores, imagina, vândalos invadem os prédios, de supetão, sem nada, sem nenhum planejamento. O ministro da Justiça, que tem a Guarda Nacional já pronta à disposição, tem que fazer a solicitação ligando para o governador de estado, esperando o governador do Distrito Federal, dar a resposta, enquanto essas invasões estão acontecendo. Depois da resposta, é que a Guarda Nacional vai agir, repelindo as invasões. Isso é brincar com a cara do brasileiro, fazer com que ele acredite nessa situação. Em relação aos prédios públicos, André Mendonça tem toda razão. Toda razão. E aí,
Reitero, a preocupação aqui do Alexandre de Moraes foi exacerbada, uma vez que o André Mendonça questionou uma questão de direito. E aí, quem falou que o Flávio Dino tinha responsabilidade não foi nem o André Mendonça, foi o próprio Alexandre de Moraes. O André Mendonça questionou uma questão de direito. Direito este que lhe é dado. E aí, agora nós vamos entrar na questão dos julgamentos do dia 8 de janeiro. Vamos lá, olha isso. O Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes já votaram. A revista Fórum, uma revista de extrema esquerda, fez uma matéria um tanto quanto até dúbia aqui. Julgamento do STF. O país entre a democracia e a ditadura. Concordo plenamente com o título da Fórum. O país entre a democracia e a ditadura. Só não sei te dizer ao certo qual dos lados está correto nessa história, que eu tenho até minha convicção. Acho que o Fórum diz o contrário. Mas dá para entender até que nessa visão da revista Fórum, que é uma revista de comunicação, talvez ele esteja até chamando o Cássio Nunes de ditador. É isso que dá para entender dessa matéria? Olha o que a matéria fala. Nessa edição da Fórum, o julgamento dos bolsonaristas golpistas no STF. Voto de Moraes e Cássio Nunes, país dividido entre a democracia e a ditadura. Qual dos dois ele considera democracia e qual dos dois ditadura? O voto foi definidor porque o Cássio Nunes foi bem jurídico, técnico, seguindo o Estado Democrático de Direito, que se consubstancia no devido processo legal, na ampla defesa, no contraditório e na livre convicção do juiz, aplicando as regras da lei. E aí, no voto do Cássio Nunes, ele entendeu que não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, assim como também não houve tentativa violenta contra qualquer membro dos poderes. Presta atenção. No voto, o Cássio Nunes diz o seguinte: é crime? Há crime sim. Tanto que condenou há 2 anos e pouco. E eu alinho a esse pensamento. São criminosos todos aqueles que invadiram os prédios. Tem que responder dentro da sua criminalidade, dentro da sua culpabilidade. Acertou o Cássio Nunes e muito. Por quê? A invasão aconteceu no dia de domingo. Um dia que não tinha nenhum parlamentar, o presidente da República não estava lá, não tinha nada, ninguém estava atuando, sequer a vida dos servidores que atuam ficaram em perigo. Aí, a questão da segurança pública já é uma outra história, porque eles têm que agir para repelir a invasão aos prédios. Mas ninguém adentrou, na visão de Cássio Nunes, para atentar contra a vida de ninguém. E a democracia não são prédios, são pessoas. Eis a justificativa do Cássio Nunes. Alguém ia tomar a democracia num dia de domingo onde ninguém estava lá dentro? Meio estranho. E seria tomada por senhoras, pessoas que trabalham em serviços convencionais, pessoas jovens, idosas, que sequer portavam armas, não estavam armados. Eles iam chegar lá e suplicar, pedir para que o exército fizesse alguma coisa. É um crime impossível, uma vez que o exército mesmo já tinha se manifestado que não faria nada. Então, mais uma vez eu vejo que o voto do Cássio Nunes é acertado. Ou será que vão questionar as instituições dizendo que o voto do Cássio Nunes não tem valor? E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu o seu voto. Ele deu uma decisão controversa, como diz aqui o Conexão Política, condenou o primeiro réu de 1 a 17 anos de prisão, de 8 de janeiro a 17 anos de prisão, e aí ele teve que inovar processualmente, aplicando o que ele chama de conduta multitudinária. E a gente vai falar sobre isso. Já o Alexandre Zanin também deu o seu voto. Essa matéria é da Record. Zanin vota para condenar o primeiro réu por atos de 8 de janeiro a 15 anos de prisão. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa quinta-feira para condenar o réu Aécio Luz Costa
primeiro réu acusado dos atos de 8 de janeiro, a uma pena de 15 anos, sendo de 13 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além de 45 dias multa. Enfim, é público, notório, que a pena tende a extrapolar os 10 anos. Pegando o mínimo, que foi 2 anos e pouco, ainda vem o voto do André Mendonça, mas os demais tendem a acompanhar mais o ministro Alexandre de Moraes e o Zanin. Então, há previsão de que a pena vai ficar nesses termos aí, passando aí além de 10 anos, a medida de 13, 14 anos, é o que apostam os juristas. E aí, tem que vir alguém para dar um pitaco, né? André Janones, que só aparece de vez em quando. Apesar de leve, ele acha que a pena é leve. A pena de 17 anos de prisão para um dos terroristas responsáveis pelo 8 de janeiro é um marco. A partir desse julgamento, viramos essa página da nossa história e nos firmamos definitivamente como uma das mais consolidadas democracias do mundo. Por aqui, fascista não se cria. Será? Será que realmente é essa visão que o mundo tem do Brasil, que fala mal do imperialismo norte-americano, que defende Putin e não abre a boca para defender a Ucrânia, que alisa Nicolás Maduro, Irã? Tá de brincadeira, né? Não dá para acreditar nisso. Mas enfim, foi só para mostrar um pouquinho que essa turma às vezes não tem coerência ao fazer uma defesa dessa. 17 anos, uma pena leve? E aí a gente vai fazer algumas comparações. Lembra do caso da Elise Matsunaga, que matou, esquartejou o marido, colocou em uma mala? Pois é, ele pegou 16 anos de pena. Teve um caso de um homem que abusou de uma criança, estupro de vulnerável, abuso de uma criança, 12 anos. Teve um outro caso que o cara, embriagado, provocou a morte de 2 pessoas, 7 anos de prisão. Vamos relembrar também, é memorável, o caso do Collor. 20 milhões em propina. Foi condenado depois que se alinhou o Bolsonaro, porque antes não. 8 anos e 10 meses de prisão. E provavelmente não pisará na cadeia no regime fechado. Mas vamos falar da questão da decisão. A decisão teve aquilo que a gente pode chamar até de inovação jurídica, e a gente vai falar isso. Todas as mídias anti-Bolsonaro vieram para tentar explicar para a nação algo que eles não tinham visto falar. Os tais crimes multitudinários. O que é o crime multitudinário? Cometido em meio a uma multidão. E aí você pode ler a matéria do Fórum, da Globo, do G7, de todas as matérias. Provavelmente não foram escritas por juristas. E aí eu reitero a vocês. Vamos lembrar uma fala do Alexandre de Moraes, que foi descrita no Poder 360. O judiciário teve que inovar para preservar a democracia. Inovar é criar novas teorias. O que eles dizem sobre o crime multitudinário? Olha, nesse caso aqui, pouco me importa quem é a pessoa e o que ela fez. Ela estava só lá nos acampamentos. Não importa, vai responder igual todo mundo. Mas a PGR não fez a denúncia certa porque não falou o que essa pessoa fez. Essa pessoa só estava com um Uber levando alguém lá e foi pega, vai responder igual os outros. A tendência é todo mundo levar os 17 anos na visão do Alexandre de Moraes. E aí, isso viola 2 princípios basilares do direito. Da individualização da conduta e da individualização da pena. Eu já falei sobre isso. Mas enfim, o que é esse crime multitudinário que agora não tem na lei crime multitudinário, mas o STF está reconhecendo como uma teoria válida? Vou pegar aqui para vocês essa matéria do meu site jurídico que eu achei interessante. Certo ou errado? Crime multitudinário é praticado por uma multidão em tumulto? E aqui fala, ocorre o crime multitudinário, tá? Com o cometimento de crime por multidão delinquente nas hipóteses em que, afastada a associação criminosa, ou seja, não pode ser considerada uma associação criminosa, ou outra forma de reunião de agentes criminosos, o fato se dá por influência de indivíduos reunidos,
que, em clima de tumulto ou manipulação, tornam-se desprovidos de limites éticos e morais. Embora o fato ocorra normalmente em situações de excepcional comoção, eis o fato. Permanece íntegro o liame subjetivo, que, mesmo na multidão, designa o concurso de pessoas. O que é o liame subjetivo? Um alinhamento dessas pessoas, mas sem perder a vontade, a culpa, o dolo e a ação de cada um. É simples assim. Vamos lá, tem mais coisas que você precisa entender. Aqui, no Brasil Escola, tem as definições. O que é crime multitudinário? Definido por Nelson Hungria, um grande jurista. É o praticado por uma multidão em tumulto, espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas ou coisas. Artigo 65 do Código Penal. Então, existe o crime multitudinário? Sim, existe. Ele é aplicado ao direito penal só se houver inovação da aplicação dessa teoria, porque não era antes. E aí, a gente pega o artigo 65, são circunstâncias que atenuam a pena. Então, são casos de atenuação de pena, diminui a pena. Ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Então, se o agente provocou o crime, ele é responsável. Se ele agiu por causa da multidão, isso é uma causa de diminuição de pena, segundo o Nelson Hungria. Aí, meu amigo, o que a gente tem que entender? Eu posso estender, fazer uma interpretação analógica para tornar mais gravosa a situação do réu, segundo o direito? Não, não posso. Não posso. Então, na prática, reitera-se. Realmente o judiciário inovou, porque nesse caso nós precisamos pegar aquela parte política que nós não gostamos. E aí a decisão, será que foi tão técnica assim? Não sei. Eu gosto mais da decisão do Cássio Nunes. E aí, vai se aplicar a todos a partir de então? Porque olha só, na noite de hoje, torcedores do Flamengo cometeram atos de vandalismo após uma derrota para o Atlético. Tomou um toco do Atlético. Se você é flamenguista, me desculpe. E aí o que aconteceu? O clima ficou tenso e o pessoal partiu para quebradeira. Essa matéria é do R7 Futebol e vandalizou um monte de coisas. Vai aplicar o crime multitudinário aqui para eles também? E aí, vai ser julgado rápido? Assim, tem menos de um ano, tá? 7 meses, já tá 8 meses, já tá indo para julgamento. Como é que fica? E aí, o Jornal Metrópolis traz o seguinte: o Arthur Maia quer endurecer penas para quem invadir os 3 poderes. E eu concordo em número, gênero e grau. Tem que endurecer, tem que colocar em regras bem definidas essa situação, porque se você fizer uma análise concreta, lá em 2014 o pessoal do MST fez a mesma coisa. Eu pergunto a você, há quantos anos de prisão eles pegaram? Quantos anos? Quanto tempo durou o julgamento em relação a isso? Esse é o ponto que nós precisamos discutir, esse é o ponto que nós precisamos levantar e observar que alguns dos ministros do STF efetivamente defenderam de forma coerente que crime deve ser individualizado e acredito que a pena prevista pelo Cássio Nunes está mais dentro do padrão. A pena tem que haver. Não falo que essas pessoas não cometeram crime. Cometeram. O simples fato de invadir os prédios já é um crime. Depredar, outro crime. E aí cada um dentro da sua responsabilidade. Agora, vamos lá, cada um na sua convicção. Não vejo essas pessoas pior do que um estuprador que abusa de uma criança. Não tem essa visão. E aí eu acho que é meio pega pesado, né?
Mas esse é só meu ponto de vista, é só minha opinião. E imagine, se nenhum ministro do STF não pode dar opinião, quem será eu, né, para vir aqui e falar aquilo que eu aprendi na faculdade e nos meus anos de estudo do direito? Fazer o quê, né? Esse é o Brasil de agora. Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial. Próximo editorial, a gente vai trazer um conteúdo importante ainda para vocês, ainda trata do STF, tá bom? Abraço.